Deste ponto de vista, a parte mais ou menos elevada de liberdade ou de necessidade que atribuímos aos atos depende do maior ou menor intervalo de tempo que separa o ato do nosso juízo. Se eu examino um ato que realizei há 1 minuto, mais ou menos nas mesmas circunstâncias em que me encontro presentemente, o meu ato apresenta-se-me indubitavelmente livre. Mas se julgo sobre um ato realizado há 1 mês, então, encontrando-me noutras condições, reconheço involuntariamente que se este ato não tivesse sido realizado, muitas coisas que dele decorrem, úteis, agradáveis e mesmo indispensáveis, não teriam acontecido. Se eu me reportar pela memória a um ato ainda mais afastado no tempo, datando, por exemplo, de há 10 anos ou mais, as consequências do meu ato apresentar-se-me-ão ainda mais evidentes, e ser-me-á difícil imaginar o que se teria produzido se este ato não tivesse acontecido. Quanto mais recuar pela recordação ao passado, ou, o que vai dar ao mesmo, quanto mais avançar no futuro pelo pensamento, mais a liberdade do meu ato se me apresentará duvidosa. Esta mesma atitude para com o papel que desempenha a liberdade nos assuntos humanos encontra-se na história. Um acontecimento que acaba de se realizar aparece-nos como obra incontestável de todos os homens conhecidos. Mas quando se trata de um acontecimento mais afastado, vemos já as suas consequências inevitáveis e não podemos imaginar nada de diferente. Isso é que podemos, isso é boa. E quanto mais remontarmos no curso do tempo no exame dos acontecimentos, menos eles nos surgem como arbitrários. A guerra austro-prussiana aparece-nos sem contestação como obra do astucioso Bismarck, etc. As guerras napoleónicas, embora de maneira mais duvidosa, ainda são atribuídas por nós à vontade de alguns heróis. Mas as cruzadas são já para nós um acontecimento que ocupa no tempo um lugar determinado e sem o qual a história nova da Europa seria impensável, se bem que também este acontecimento tenha surgido aos olhos dos cronistas das cruzadas como o resultado da vontade de algumas personalidades. Quando se trata da migração dos povos, não passa hoje pela cabeça de ninguém que dependesse da livre vontade de Átila renovar o mundo europeu. Quanto mais o objeto da nossa observação se situa longe na história, mais duvidosa se nos apresenta a liberdade dos homens que produziram os acontecimentos e mais evidente a necessidade. Em terceiro lugar, a nossa apreciação baseia-se no conhecimento mais ou menos aprofundado que possamos ter deste encadeamento infinito de causas que a razão inevitavelmente exige e em que cada fenómeno e, portanto, cada ato do homem deve encontrar o seu lugar bem determinado enquanto consequência dos que o precederam e causa dos que o seguem. É partindo daí que os nossos atos e os dos outros nos aparecem tanto mais livres e menos sujeitos à necessidade quanto, por um lado, conheçamos melhor as leis estabelecidas graças à observação da fisiologia, da psicologia e da história, às quais o homem está sujeito, e quanto melhor distingamos a causa fisiológica, psicológica ou histórica do ato. Por outro lado, quanto mais o ato observado é simples e quanto menos complexos são o caráter e a inteligência do homem cujo ato observamos. Quando não compreendemos de modo algum a causa do ato, quer se trate de um crime, de uma ação boa, ou mesmo moralmente indiferente, admitimos que a sua parte maior se compõe de liberdade. Quando se trata de um crime, antes de mais, reclamamos o castigo por este ato. Quando se trata de uma boa ação, atribuímos-lhe alto valor. No caso de um ato moralmente indiferente, vemos nele a expressão de uma personalidade forte, original e livre. Porém, se conhecermos nem que seja uma só das causas do ato, atribuímos-lhe já uma certa dose de necessidade, sendo então menos exigentes no que respeita ao castigo do crime, achando a boa ação menos meritória, atribuindo menos liberdade ao ato que parecia original. O facto de o criminoso ter crescido no meio de malfeitores já reduz a sua culpa. O sacrifício de um pai ou de uma mãe, o sacrifício com a perspectiva de uma recompensa, são mais compreensíveis que o sacrifício sem razão, apresentando-se-nos, por isso, menos admiráveis, menos livres. O fundador de uma seita, de um partido, como se fosse igual,
Um inventor espanta-nos menos quando sabemos como e porquê foi preparada a sua atividade. Se dispusermos de uma grande série de experiências, se as nossas observações incidirem incessantemente nas relações de causa e efeito nos atos humanos, então estes atos apresentam-se-nos tanto mais necessários e tanto menos livres quanto mais ligarmos os efeitos às causas. Se os atos examinados forem simples e se as nossas observações incidirem sobre uma grande quantidade de tais atos, faremos uma ideia ainda mais completa da sua necessidade. O ato desonesto do filho de um pai desonesto, a má conduta de uma mulher caída em certo meio, o regresso de um bêbado à bebedeira, etc., são atos que se nos apresentam tanto menos livres quanto as suas causas nos são mais compreensíveis. Mas se o homem de quem examinamos o ato se encontrar na escala mais baixa do desenvolvimento intelectual, como uma criança, um louco, um pobre de espírito, então, conhecendo as causas das suas ações e a simplicidade da sua natureza e da sua inteligência, verificamos nele uma percentagem tão grande de necessidade e uma percentagem tão pequena de liberdade, que a partir do momento em que conhecemos a causa que deve produzir o ato, podemos prevê-lo. Foi apenas com base nestes elementos que se elaborou a noção da irresponsabilidade do criminoso e das circunstâncias atenuantes, aceites em todas as legislações. A responsabilidade apresenta-se maior ou menor, consoante o maior ou menor conhecimento das condições em que se encontrava o indivíduo cuja ação é julgada, consoante o maior ou menor lapso de tempo decorrido entre o ato e o seu julgamento, e consoante a maior ou menor compreensão das causas do ato. 10. Assim, a parte que atribuímos à liberdade e à necessidade varia progressivamente consoante o ato analisado esteja em ligação maior ou menor com o mundo exterior, mais ou menos afastado no tempo e dependa mais ou menos das causas do fenómeno de uma vida. De maneira que, se examinarmos o caso de um homem de quem estejamos mais ao corrente dos laços com o mundo exterior, cujo ato e juízo que fazemos dele estejam separados pelo maior lapso de tempo, cujas causas do ato nos são mais acessíveis, consideraremos que tal ato comporta uma parte maior de necessidade e uma parte menor de liberdade. Pelo contrário, se para nós a dependência do homem das condições exteriores for mais fraca, se o ato tiver acabado de ser feito e as causas nos forem inacessíveis, neste caso atribuiremos ao ato o máximo de liberdade e o mínimo de necessidade. Contudo, tanto num caso como no outro, por mais que modificássemos o nosso ponto de vista, por mais que procurássemos precisar as ligações entre o homem e o mundo exterior, por mais acessíveis que nos parecessem, por mais que prolongássemos ou reduzíssemos o lapso de tempo ou ignorássemos as causas, nunca poderíamos imaginar uma liberdade total nem uma necessidade total. Primeiro, por mais que imaginássemos o homem desligado das influências do mundo exterior, nunca chegaríamos à noção de liberdade no espaço. Cada ato do homem é necessariamente condicionado quer pelo que o rodeia, quer pelo seu próprio corpo. Ergo o meu braço e baixo. Este meu ato parece-me livre, mas se perguntar se posso levantar o braço em todas as direções, vejo que o levantei na direção em que este ato encontrava menos obstáculos, tanto da parte dos corpos circunvizinhos, como da parte da estrutura do meu próprio corpo. Se entre todas as direções possíveis eu escolhi precisamente aquela, foi porque ela apresentava menos obstáculos. Para que o meu ato seja livre, é necessário que ele não encontre qualquer obstáculo. Não poderíamos imaginar um homem totalmente livre a não ser que o imaginássemos fora do espaço, o que é evidentemente impossível. Por mais que aproximássemos o momento do juízo do momento do ato, isto é o segundo, nunca chegaríamos à noção de liberdade no tempo, porque se eu analisar um ato realizado há um segundo, terei mesmo assim de reconhecer que não é livre, porque se encadeia com o momento em que foi realizado. Posso levantar o braço? Levanto, mas pergunto-me, poderia não levantar o braço no momento já passado? Para me assegurar disso, não levanto o braço no momento que segue. Porém, não o levantei precisamente no momento em que me interrogava sobre a liberdade. Isso é uma razão, não é uma causa.
Passou um lapso de tempo que eu não tinha o poder de reter. E o braço que então levantei e o ar no qual fiz então este movimento já não são o ar que me rodeia agora, nem o braço que agora não levanto. O instante em que fiz o primeiro movimento é irrecuperável e nesse instante podia fazer apenas um movimento. E fosse ele qual fosse, apenas podia ser um movimento único. O facto de eu não ter levantado o braço no minuto seguinte não prova que eu então pudesse não levantar. E como o meu movimento apenas podia ser único num instante do tempo, não podia ser diferente. Para o imaginar livre, há que imaginá-lo no presente, no limite do passado e do futuro, isto é, fora do tempo, o que é impossível. Não, isto não é assim. Terceiro, por mais que as dificuldades em compreender a causa de um acontecimento se acumulem, nunca conseguiremos imaginar uma liberdade total. Isto é, uma ausência de causa. Por mais inacessível que nos seja a causa de uma manifestação da vontade num qualquer ato consumado por nós ou por outrem, a nossa inteligência postula, antes de mais, a existência de uma causa e exige a sua procura, sendo todo o fenómeno inconcebível de outro modo. Levanto o braço para cumprir um ato independente de qualquer causa, mas querer cumprir um ato que não tenha causa é a causa desse ato. Não, não é a causa, é o motivo e a razão. Que é uma coisa diferente de causa. Mesmo que imaginássemos um homem absolutamente desligado de toda e qualquer influência, considerando o seu ato apenas no instante exato em que foi realizado, supondo o seu que tal ato não se deveu a qualquer causa, e admitindo que ele apenas contém um resíduo infinitamente pequeno de necessidade igual a zero, mesmo assim não poderíamos chegar à noção de uma liberdade humana total, porque um ser que não receba influências do mundo exterior, que esteja situado fora do tempo, que não dependa de qualquer coisa, um ser assim já não é um homem. Do mesmo modo, é-nos impossível imaginar um ato humano em que não interviesse a liberdade e que estivesse totalmente sujeito à necessidade. Por mais que aumentasse, primeiro, por mais que aumentasse o conhecimento das condições espaciais em que se encontra o homem, tal conhecimento nunca poderia ser total, porque o número destas condições é infinito, tal como é infinito o espaço. Por isso, a partir do momento em que não são determinadas todas as condições que agem no homem, a sua dependência não é completa, possui uma parte de liberdade. Por mais que prolongássemos o lapso, isto é o segundo, o lapso de tempo entre o fenómeno considerado e o momento do nosso juízo, este período seria sempre finito. Ora, o tempo é infinito. É por isso que, deste ponto de vista, também nunca pode haver necessidade total. Por mais acessível que seja para nós a cadeia das causas, seja de que ato for, nunca conheceremos a cadeia completa porque é infinita. E mais uma vez, nunca atingiremos a necessidade total. Além disso, mesmo que, admitindo um resíduo de liberdade igual a zero, reconhecêssemos que certos casos, o de um moribundo, por exemplo, de um embrião, de um idiota, apresentam uma completa ausência de liberdade, destruiríamos com isso a própria noção do homem que estamos a examinar. Porque a partir do momento em que não há liberdade, o homem também já não existe. Assim, um ato humano que decorresse apenas da necessidade e não tivesse a mínima participação da liberdade é tão impensável como um ato que fosse plenamente livre. Assim, para imaginarmos um ato humano sujeito tão só à necessidade, sem a mínima dose de liberdade, seríamos obrigados a admitir o conhecimento de um número infinito de condições espaciais, um período infinitamente grande de tempo e uma série de causas infinita. Para podermos imaginar um homem completamente livre, não sujeito à necessidade, deveríamos imaginá-lo sozinho, fora do espaço, fora do tempo e não dependendo de qualquer causa. No primeiro caso, se a necessidade sem a liberdade fosse possível, seríamos levados a definir a lei da necessidade por esta mesma necessidade, ou seja, há uma forma sem conteúdo. No segundo caso, se a liberdade sem a necessidade fosse possível, chegaríamos a uma liberdade incondicionada fora do espaço, do tempo e das causas, a qual, não sendo condicionada nem limitada por nada, não teria nada, ou um conteúdo sem forma. Chegaríamos de uma maneira geral
a estes dois fundamentos de toda a mundivisão humana: a essência inacessível da vida e as leis que determinam esta essência. A razão diz, primeiro, o espaço com todas as formas que o tornam perceptível, a matéria, é infinito e não pode ser concebido de outro modo. Segundo, o tempo é um movimento infinito sem um único instante de repouso e não pode ser concebido de outro modo. Terceiro, a cadeia das causas e dos efeitos não tem princípio nem pode ter fim. A consciência diz, primeiro, eu sou único e tudo o que existe é apenas eu, logo eu incluo o espaço. Segundo, eu meço o tempo que corre pelo instante imóvel do presente, no qual apenas tomo consciência de mim enquanto ser vivo, logo estou fora do tempo. E terceiro, estou fora das causas, porque me sinto a causa de qualquer manifestação da minha vida. A razão exprime as leis da necessidade, a consciência exprime a essência da liberdade. A liberdade não limitada por nada é a essência da vida na consciência do homem. A necessidade sem conteúdo é a razão do homem com as suas três formas. A liberdade é o que é examinado, a necessidade é o que examina, a liberdade é o conteúdo, a necessidade é a forma. Apenas separando as duas fontes do conhecimento, isto é kantiano completamente, que se relacionam uma com a outra, como a forma com o conteúdo, se obtêm noções que se excluem reciprocamente e são inconcebíveis, as de liberdade e as de necessidade. É tão só a sua união que permite obter o conceito claro da vida do homem. Fora destas duas noções que se determinam reciprocamente, unindo-se como a forma e o conteúdo, é impossível uma concepção de vida. Tudo o que sabemos da vida dos homens é apenas uma relação entre a liberdade e a necessidade, ou seja, entre a consciência e as leis da razão. Tudo o que sabemos do mundo exterior da natureza é apenas uma relação entre as forças da natureza e a necessidade, ou entre a essência da vida e as leis da razão. As forças da vida, da natureza, estão fora de nós e nós não temos consciência disso e chamamos-lhe gravidade, inércia, eletricidade, força vital, etc. Mas a força da vida humana é consciencializada por nós e chamamos-lhe liberdade. Porém, tal como a força da gravidade, inconcebível por si mesma e que, no entanto, todo o homem experimenta, apenas nos é compreensível na medida em que conheçamos as leis da necessidade à qual ela obedece, desde a noção primitiva de que todos os corpos têm peso até à lei de Newton. Também a força da liberdade inconcebível por si mesma, força de que cada qual tem consciência, apenas se nos torna compreensível na medida em que conheçamos as leis da necessidade de que ela decorre. Desde o facto de o homem ser mortal até às leis mais complexas da economia e da história. Todo o conhecimento consiste em submeter a essência da vida às leis da razão. O que distingue a liberdade do homem de qualquer outra força é que o homem tem consciência dela, mas, para a razão, ela não se distingue em nada de qualquer outra força. A força da gravidade, a da eletricidade ou a das afinidades químicas apenas se distinguem umas das outras porque são definidas de modo diferente pela razão. Do mesmo modo, se a força da liberdade humana se distingue das outras forças da natureza pela razão, é porque esta é definida de uma maneira particular pela razão. Mas a liberdade sem necessidade, isto é, fora das leis da razão que a definem, não se distingue em nada da gravidade ou do calor, ou da força vegetal. Para a razão, não é mais que a sensação instantânea e indefinível da vida. E do mesmo modo que a essência indefinível da força que move os corpos celestes, a essência indefinível da força do calor, da eletricidade, das substâncias químicas ou da força vital, constituem o conteúdo da astronomia, da física, da química, da botânica, da zoologia, etc. Também a essência da força da liberdade constitui o conteúdo da história. Mas, do mesmo modo que o objeto de toda a ciência é a manifestação desta essência desconhecida da vida, sendo esta própria essência o objeto apenas da metafísica, também a manifestação da força da liberdade humana no espaço, no tempo e na dependência das causas, constitui o objeto da história, sendo a liberdade em si mesma objeto da metafísica. Nas ciências experimentais, o que é conhecido é denominado por leis da necessidade. O que é desconhecido é designado por força vital. A força vital mais não é do que o nome do resíduo desconhecido do que sabemos da essência da vida. O mesmo acontece na história. O que conhecemos é denominado por leis da necessidade, o que desconhecemos é denominado liberdade.
Para a história, a liberdade mais não é do que o nome do resíduo desconhecido do que sabemos das leis da vida dos homens. Hoje li mais, porque foi a penúltima leitura e a próxima leitura é a última.